Paz do Senhor, pessoal. Está começando mais um episódio do Dividindo para Somar. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco o pastor Sandro Leotti, que estará trazendo um pouco da sua experiência para somar na vida daquelas pessoas que vão estar nos escutando, né? Para quem não conhece, esse é o nosso amigo pastor Sandro, né? Que hoje trabalha com o Centro de Recuperação Caverna de Adulão, né, Sandro? Amém. Trabalha com um projeto lindo ali na Restinga, ali, o Fome de Aprender, que distribui 140 marmitas por dia, né, Sandro? Amém. Mas também pastor na Igreja Aspirantes de Cristo, né? Aspirantes de Cristo. E vai estar contando um pouco da sua história, né? E como de praxe, primeira pergunta, Sandro, que a gente vai te fazer é: quem era o Sandro antes de Jesus? A paz de Cristo a todos. Quem era o Sandro antes de Jesus? É bem difícil trazer essa definição, né? Porque, na verdade, o Sandro nem era, né? Antes de Cristo. Existia uma pessoa que, talvez, de um codinome, conhecido mais por um codinome do que pelo próprio nome Sandro, né? Onde, desde minha infância, ali na Restinga, há 25 anos de drogadição, ali, né, conhecido por um apelido que amigos que se criaram comigo não sabiam o meu nome. E hoje ser chamado pelo nome, para mim, já é uma grande conquista em Cristo, né? Então, o Sandro sem Cristo é um cara que, com a maioria dos jovens, como hoje nós estamos falando com jovens, eu queria que os jovens prestassem muita atenção no que eu tenho para trazer hoje como experiência de vida para você, jovem, que talvez esteja preocupado com como vai ser a sua vida nesse mundo, como vai ser a sua vida hoje, sendo diferente na igreja, e muitas vezes isso parece estranho, e eu te digo para ti que isso não tem nada de estranho. Estranho é viver aquilo tudo que eu vivi, que aos 13 anos de idade comecei a usar, né, a droga, e foram mais de 25 anos de drogadição. A droga não gerou nada nunca em minha vida, muito pelo contrário, muitas derrotas, muitas perdas, muitas tristezas, né? Então, o nome próprio já diz droga. Se fosse bom, não teria esse nome, né? E eu, como usuário de droga, causei muito dano familiar, muito dano à sociedade. Foram muitos anos de uso. Comecei com até então, né, inofensiva maconha, e todo mundo diz que a maconha é inofensiva, e ela não tem nada de inofensiva, porque o nome é droga também. E ali comecei a minha trajetória, depois fui para o uso de cocaína, e terminei mesmo no fundo do poço com crack. Usei crack por quase 10 anos de vida. Eu fui condenado pela justiça, né? Pela justiça dos homens, fui condenado a 12 anos e 8 meses de prisão, né? Por dois assaltos a mão armadas. Cumpri 6 anos de prisão. Então, a minha vida antes de Cristo não tinha vida. Eu costumo dizer que eu não tinha vida. Eu tinha uma sobrevida. Eu sobrevivi durante 38 anos, que foi o dia em que eu tive a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Aos 38 anos de idade, eu tive a oportunidade de me internar no centro de recuperação. E ali tive a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de poder ouvir a sua palavra e de um dia vir a me converter. Porque eu lembro como se fosse ontem, o primeiro versículo que eu ouvi dentro daquele centro de operação foi Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até então, escravo, né, da droga, escravo desse mundo, né, estando ali fazendo coisas que não agradavam a ninguém, muito menos a familiares, e não sendo exemplo para ninguém. Hoje, literalmente, eu posso dizer que eu tenho uma vida. Então, para mim é um prazer falar a jovens como dividir a minha experiência para somar na vida desses jovens. É algo bem significante para mim, porque nós precisamos hoje ressignificar a vida dessa juventude, porque isso tudo está proposto aí fora do mundo, fora do reino de Deus, nós chamamos de mundo. Há tantas propostas ilícitas hoje, né, Felipe? Nós sabemos que no meio onde nós moramos, não que o lugar faça, né, a condição, mas aonde há mais facilidade fica mais fácil ainda, né? E hoje a gente diz, né, a gente não precisa errar para aprender, né? Por isso que eu creio que o intuito desse programa também é dividindo para somar, né? Estamos ouvindo aqui um testemunho de alguém que está falando uma coisa que eu achei muito interessante. Quem era o Sandro de Jesus? Não existia. Na verdade, não existia Sandro antes de Jesus, né? Que nem ele falou, né? Uma vida de drogadição, uma vida totalmente perdida, né? Não existe vida. Mas, Sandro, tu falou que com 13 anos tu começou a usar drogas, né? Tu tinha alguém cristão na família? O que te levou a usar drogas? Na verdade, aos 13 anos de idade,
sabia muito essa questão de ser cristão ou não, né? Porque até então, na Restinga, há muitos anos atrás, eu ouvia falar da Igreja Católica e da Assembleia de Deus, que é a igreja que, né, uma dessas igrejas mais antigas, né? Mas muito pouco contato. Por isso é importante a influência hoje da juventude em levar a palavra de Deus, em evangelizar no meio dos jovens, porque no meu tempo de juventude não haviam jovens. Não estou aqui culpando ninguém, nem condenando ninguém, mas dizendo que hoje a importância e a relevância da rede social, né, a importância dessa ferramenta que Deus permitiu que fosse criada hoje, que os jovens pudessem utilizar isso veemente, sabe, sempre constante, usando isso como ferramenta a favor da sua juventude, da sua mocidade, para falar, levar a palavra de Deus, levar a salvação, levar o amor de Cristo à juventude, porque nós olhamos os jovens se divertindo e lá fora não há diversão. Não há diversão, né? Lá fora não há alegria. O jovem, nós quando não temos uma direção, quando não somos direcionados por Deus, quando não somos dominados por Deus, nos deixamos dominar por qualquer coisa. Influência de amizades, pela bebida, pelo cigarro, por tantas coisas que até então são listas na sociedade, mas a palavra de Deus é que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há caminhos que ao homem parece direito, né? Há caminhos, mas no final são caminhos de morte, né? Então, é muito importante que os jovens da igreja hoje estejam em evidência nesse mundo, não dentro da igreja. Eu tenho visto tantas pessoas procurando evidência dentro da própria igreja. Nós temos que estar em evidência lá fora, porque a palavra de Deus é que nós somos sal e luz do mundo. Então, que os jovens possam levar essa oportunidade a outros jovens que se encontram perdidos. Hoje, há tantos jovens com depressão, há tantos jovens cometendo suicídio, há um índice muito alto de suicídio diante da juventude, que contam com pessoas de 15 a 18 anos cometendo suicídio. E eu creio que essa ferramenta que Deus tem permitido, a Igreja do Senhor, através da juventude, de internet, de redes sociais, de tudo isso que tem gerado, né, no nosso meio, que tem circulado no nosso meio, que possa ser uma ferramenta preciosa na mão da igreja. Que os jovens possam alcançar esses jovens que estão no mundo. Os jovens gastam tanto dinheiro para passar uma noite buscando alegria onde não há alegria. Sabe, pagam para ter prazer onde não há prazer. E nós sabemos que a verdadeira alegria está no Senhor. É estar na presença de Deus. Na presença de Deus, né? E tu vê, né, que muitas pessoas... a gente falou, a droga, ela é uma droga, né? O nome é droga. Né? Se fosse bom, seria outro nome. Exatamente, né? E muitas pessoas, tu vê, pensando que a droga, ela não faz mal só para ti mesmo, né? E tu falou, né? Tu fez mal para muitas pessoas, direta e indiretamente, né? Tu te lembra qual foi o ápice, assim, do teu momento, tipo assim, ó, que tu percebeu, porque nem eu já fui usuário, sabe? Não usei drogas pesadas, usava maconha, sabe? Drogas mais leves, mas que são drogas. Mas, tipo, se o ápice, assim, ó, eu tô me afundando. Na verdade, Felipe, a droga, ela tem essa questão de domínio, né? Todo drogado, se você falar com muitos drogados aí fora do mundo hoje, eles vão dizer que usam porque querem. Podem parar a hora que querem, não, né? que eu paro a hora que eu quero, né? Inclusive, na minha época de adolescência, alguns diziam, tu não pode deixar a droga te usar, tu tem que saber usar a droga. Como é que alguém vai saber usar a droga, né? Então, essa condição, ela é inexistente, porque é uma mentira. Por que é uma mentira? A droga é uma mentira. A droga, ela gera aquele momento rápido de prazer, mas ela acaba, em troca disso, tu acaba se tornando um viciado. Tu te vicia naquela condição para ter prazer. E o prazer dela é muito rápido, é um prazer alucinógeno e muito rápido. Então esse efeito passa e é isso que tu acaba viciando. Né? A própria maconha, hoje o jovem usa a maconha para ser aceito. E da maconha é um passo para... A maconha hoje, para mim, eu costumo dizer há anos que eu digo isso e grito para os governantes, tento gritar para as autoridades de que não legalizem a maconha. Não legalizem a maconha. Porque essa história de legalizar a maconha, isso é uma mentira do inferno. É apenas um passo, né? É um passo, aí a porta. A maconha é a porta da droga para a juventude. Porque hoje a maconha é uma droga legalizada, é uma droga legal, aparente legal, mas ela é droga. E ela é a porta de entrada. Quem vive nesse mundo, né? Eu vivo... Hoje eu não uso droga, graças a Deus sou livre por Cristo, mas eu tenho contato com esse mundo. E como o Sandro falou... a maconha, tudo começa pela maconha, sabe? Todas as pessoas que eu conheço que hoje estão caídas no crack, pessoas que estão usando drogas mais pesadas, a porta de entrada foi a maconha. Então, né, naquele controle de, não, é só, né? Por isso que é importante esse apelo, né, de não legalizar, né? Porque ela é uma porta de entrada, né? Tu não vai parar na maconha. E mesmo pare, ela é uma droga, né?
Não, o nome diz, né? É droga. A legalização da droga é uma brecha, que vai ser aberta no meio da sociedade, porque hoje o mal da sociedade é a droga. Os governantes estão tão preocupados com a pandemia chamada, né, por causa de um vírus chamado Covid, enquanto deveria haver há anos uma preocupação com um vírus chamado droga, que tem corrompido famílias, que tem corrompido a sociedade, que mata muito mais, que tem causado muito mais mortes que o próprio Covid. Isso. Então, eu vejo os governantes investindo tanto na prevenção através da prisão de traficantes, na prisão de pessoas que vendem a droga, mas na minha ideia hoje de experiência de vida, há 14 anos convertido, né, eu vejo que o governo deveria investir sim na recuperação de dependente químico. Porque se tem oferta é porque tem consumidor. E quanto mais consumidor, mais oferta vai existir. Há 10 anos, Deus me deu a condição de recém-convertido, né? Eu sempre, logo que eu me converti, que eu conheci a verdade, porque a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, Felipe, foi muito interessante a minha conversão, porque eu estive no Gizeda. O Gizeda é um centro de recuperação, que é da Assembleia de Deus, lá em Canoas, hoje está em Bom Retiro do Sul, do pastor Vitor Hugo. Ali foi a única porta que Deus deixou para mim. Eu cheguei no ápice do fundo do poço. Eu costumo dizer que eu estava no fundo do poço, cavando para ver se chegava mais fundo da droga. Porque depois de 6 anos de prisão, eu saí do sistema carcerário mais viciado do que entrei. Eu me viciei no crack, foi bem lá dentro dos presídios, e saí mais viciado do que entrei. Então, no restante de tempo que eu tinha, em 2007, eu saí em agosto de 2007, uma liberdade condicional. De agosto a dezembro, eu fui ao fundo do poço. Ali eu fui para a rua, minha mãe me correu de casa, né, com todo o direito que ela tinha, e eu fui morar na rua não, mas dentro de um lugar onde moravam usuários de drogas, e ali eu fui ao fundo do poço. E foi quando, dia 1º de janeiro de 2008, eu mandei pedir ajuda em casa. 1º de janeiro de 2008 eu mandei pedir ajuda, porque eu estava há 6 dias sem comer nada. Eu tinha pego um dinheiro e fiquei do dia 19 de dezembro ao dia 1º de janeiro usando drogas. Direto, sem cessar, sem comer, sem nada. E aí, quando eu caí em si, eu mandei pedir ajuda na minha casa, minha mãe disse que não tinha ajuda. Que não me mandaria mais roupa, que não teria comida, mas que teria sim uma oportunidade, se eu quisesse, de me internar no centro de recuperação. Foi quando eu já não tinha mais para onde ir, para onde correr, eu aceitei a ajuda. E uns irmãos foram lá, me levaram para o centro de recuperação, onde eu internei no dia 1º de janeiro de 2008 no Gizeda. Em poucos dias eu ali já inquieto com aquele ambiente, porque não era um ambiente que eu costumava viver, eu nunca tinha vivido isso, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo testemunho de irmãos que iam lá. Hoje, por isso que eu digo como é interessante a prevenção, né, do uso de droga, atacando o dependente, sabe, combatendo a dependência química, porque eu sou menos um drogado que hoje gera condições de menos drogados na rua. Entendeu? Então, dividindo essa experiência, a gente consegue hoje somar. Tu divide não só nessa entrevista, sim, né? não só na entrevista, também em tudo diário, isso, né? Então, ali eu tive a oportunidade de ouvir testemunhos, e um dia eu falei com Deus sem conhecer Deus, sem acreditar em Deus, porque eu nunca acreditei em Deus. Teu propósito, no caso, quando tu foi para o centro de recuperação, tu nem sabia que tu te tornaria um cristão. Não, nem sabia. Simplesmente foi um pedido de socorro e foi a única porta que se abriu. Foi a única porta que me restou. Em casa, não. Se tu quiser, internação. Eu falei, então, vou me internar. Mas a tua família, nessa época, Sandro, que quis te internar, ela já conhecia Jesus ou foi por ouvir falar? Não, minha mãe já tinha se convertido. Minha mãe tinha se convertido, né? Tinha ido para a igreja e estava já há mais de um ano clamando por mim, orando por minha vida. Né? Minha mãe também se converteu pela questão de sofrimento, né, da minha vida. E ela também abandonou a religião que ela seguia e viu que não tinha saída e se entregou para Jesus. E ali, durante mais de um ano, orou pela minha vida. Eu costumo dizer, Felipe, que eu levava minha mãe de moto na frente da igreja e falei para ela, ela dizia, entra aí. Eu falei, mãe, tu nunca vai me ver dentro de uma igreja. E hoje a preocupação dela é que eu não saio mais da igreja. Vou mais na igreja que na casa dela. Mas eu tenho certeza que isso alegra o coração dela como mãe, né? Então, Felipe, ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Em que um dia, deitado numa cama, em janeiro de 2008, diante de um calor, eu estava lá inquieto, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E eu mesmo, sem crer, sem acreditar na existência de Deus, eu falei com Deus. Eu estava já ficando louco. Falando com Deus sem acreditar em Deus. Eu estava como Paulo ali, quando caiu do cavalo, quando caiu ali, aquela luz, quem és tu, Senhor?
Estava eu ali, Felipe, falando para Deus, Deus, eu não tenho mais o que fazer. Se tu realmente existe, eu não tenho para onde ir. Ou se eu sair daqui eu morro, porque eu sabia que eu estava já já tinha tentado suicídio por 2 vezes. E eu falei, eu vou até morrer então. Mas aí eu tive essa oportunidade. E nessa oportunidade, um dia eu falei com Deus. E mesmo sem conhecer Deus, eu falei, Deus, se tu realmente existe, e se tudo isso que esses caras vêm aí dizer, testemunho de ex-drogados, ex-presidiários, ex-prostituta, que todos os dias tinha culto aberto ao público lá, e nos cultos sempre tinha testemunho. E eu ouvi aqueles testemunhos e falei, se tudo isso é verdade, que esses loucos estão falando, eu preciso viver isso. E aquela noite eu dormi, falando com Deus e em pensamento, né? Falando com Deus que eu não conhecia, que eu não acreditava. E alguns dias depois, diante de um culto aberto ao público lá, veio uma irmã da Assembleia de Deus, que eu não sei quem é, não sei o nome, nunca mais vi essa mulher. E ela foi usada por Deus e no final do culto ela me chamou e os meninos lá conheciam ela, sabiam que ela era uma profeta de Deus. E disseram, ó, Deus quer falar contigo, vai lá que a irmã está te chamando. Eu fui lá, meio temente, meio desacreditando, né? Com a incredulidade ainda no coração. E aquela mulher disse para mim, o Senhor mandou te dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido porque eu sou contigo. E tu sabe por que Deus está mandando te dizer isso. E quando aquela mulher colocou a mão no meu peito, eu senti uma sensação que droga nenhuma causou. Nunca em situação nenhuma tinha sentido aquilo. Parece que a sensação que eu tive é que Deus botou a mão dentro do meu peito, pegou meu coração e esmiuçou meu coração de pedra. Tirou de pedra e colocou de carne. E ali eu caí de joelho, fui tomado por Deus ali, uma sensação tudo muito novo para mim, né? Um furacão de sentimentos, né? Uma evolução de sentimentos em que eu tinha vontade de chorar, mas de sorrir, em que eu já nem conseguia controlar aquilo. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Já estou chamando de meu Deus, né? Já estou que nem Paulo. Senhor, quem és tu, né? Já estou chamando de meu Deus, já peguei para mim, né? Deus meu mandou Deus. Ananias Meu Deus, o que é isso? E ali os irmãos disseram, Deus falou contigo, cara, Deus falou contigo. Eu falei, não acredito. Pô, 3 dias atrás, eu sozinho, numa cama, em pensamento, falei, Deus existe. Deus existe. Foi o principal ponto para... Eu lembro que eu terminei dia 1º de janeiro, e no dia 21 de janeiro é o dia que a minha mãe faz aniversário. Foi tudo muito rápido a minha vida com Deus, Felipe. No dia 21 de janeiro eu escrevi uma carta de próprio punho para minha mãe. E a minha mãe tem essa carta até hoje, é muito forte essa carta, que eu escrevi para minha mãe dizendo que eu não estaria com ela naquele aniversário, naquele ano, por bons motivos. E que eu prometi para ela e para que eu ia me tornar um homem de Deus. Mesmo sem saber o que era ser um homem de Deus. Eu prometi para ela numa carta escrita que, mãe, a partir de hoje eu vou me tornar um homem de Deus. Eu só não estou contigo nesse aniversário por bons motivos, mas enquanto eu estiver vivo, todos os aniversários eu vou te dar alegria. E até hoje Deus tem me honrado nesse propósito. Todo dia 21 de janeiro é o dia que minha esposa, minhas filhas sabem que é o dia que eu passo com minha mãe. Então até aqui Deus tem me ajudado, entendeu? Então, é um momento da entrevista que quebra a gente, né? Porque é algo sobrenatural, né? Imagina o quanto de sofrimento tu causou para tua mãe. E aí, no aniversário dela, recebeu uma carta dessas e, tipo, não é uma promessa vazia. Não é porque até hoje, tu te tornou um homem de Deus. Amém. Né? Hoje, né, tem levado a palavra de Deus, tem levado o teu testemunho, tem levado tudo aquilo que Deus fez na tua vida e tem ajudado. Quantas pessoas, né, já passaram pela tua mão e foram recuperadas, né? Se cumpre com uma carta, né, que foi escrita a punho, promessa é dívida, né? Como se fala, né? É verdade. Se cumpriu, né? Amém. E é interessante porque foi tudo muito rápido na minha vida com Deus. E 1 ano depois de convertido, eu já estava me casando, né? Conheci minha esposa, nós já nos conhecíamos e nos encontramos na igreja. E a gente começou a orar e 1 ano e meio depois casamos, né? Eu estou há 12 anos casado e há 10 anos Deus me direcionou em um sonho antes de sair do centro lá do Gizeda. Deus me deu um nome chamado Caverna de Adulão. E eu não sabia o que era Caverna de Adulão. Eu não sabia o que era isso. E eu procurei um monitor lá e falei, cara, essa noite eu sonhei com um nome chamado Caverna de Adulão. Não tinha lido na Bíblia ainda? Não tinha achado na Bíblia, Caverna de Adulão. Foi uma coisa muito, muito interessante. Interessante a história, né? E ele dizendo, vou te ensinar, Caverna de Adulão tá lá em Samuel, tal, assim, olha a história de Davi. E eu falei, mas o que é isso, né? Por que esse nome veio no meu coração, esse nome Caverna de Adulão, né? É um nome muito estranho, era tudo muito estranho para mim. Eu até não conhecia a Bíblia. E esse monitor me direcionou, me mostrou ali na palavra, eu fui instruído ali.
Eu falei, um lugar onde se refugiaram angustiados, endividados, amargurados, né? Onde Davi se refugiou e 400 homens se refugiaram com ele, num lugar chamado Caverna de Adulão, né? E vim embora, fui buscar Deus e servi ali na igreja de Pontos de Fé com o pastor Braga um bom tempo, né? Como, né, sempre aprendendo e disposto a aprender, porque eu precisava aprender, então não sabia nada, ainda não sei, tenho muito que aprender ainda, né? Então, e um dia eu me vi essa vontade de abrir um centro de recuperação para ajudar dependentes químicos. Em setembro, né, no mês de setembro, agora em setembro desse ano de 2022, a Caverna de Adulão completou 10 anos de existência. 10 anos. A gente foi, criou um CNPJ, né, procuramos um lugar para alugar e lá começamos o trabalho, há 10 anos atrás. Começamos com 2 internos lá na Restinga, na Rua Beco de Sargento, lá. Onde é? Na mesma rua hoje, só que em outro... Hoje antes era uma terra alugada, hoje é um spa, uma terra de 15 hectares que Deus nos deu lá. Olha aí, ó. Entendeu? Então, por lá, já passaram esses 10 anos, mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000, porque a rotatividade era muito grande. Entendeu? O que às vezes me entristece ainda, Felipe, é que o índice de recuperação ainda é muito baixo. Pequeno, né? É muito pequeno. Ainda continua em torno de, no máximo, 20% de pessoas que passam pelos desafios jovens, pelos centros de recuperação. Não só na caverna, mas em geral? No geral. No máximo, o índice de recuperação ainda é 20%, há anos ainda é 20%. E eu tenho buscado em Deus. Quando eu entendi a questão da Caverna de Adulão, Felipe, eu nunca pedi nada melhor para Deus. Mas eu disse, tu não me tirou de onde tu me tirou, né? Para me dar algo que... Eu preciso de algo diferente. Eu sempre tive essa intrepidez, essa coragem de pedir algo diferente para Deus. Porque como eu tinha coragem no mundo, por que eu não teria coragem aqui, entendeu? Pô, agora no mundo, servindo lá, né? Ao Reino de Trevas, eu era um cara que tinha coragem de fazer coisas que nem hoje eu fico espantado com a coragem que eu tinha. E hoje em Cristo, por que eu não vou ter essa coragem? Sabendo que eu sou revestido, né, pelo poder de Deus, sabendo que o Senhor dá ordem a seus anjos para que me guarde, né? Sabendo que o poder não é meu, é de Deus, né? Porque eu fui chamado de um reino de trevas para anunciar, né, para o reino de luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para suas maravilhosas luzes. Então nada é meu, tudo é dele, nada sou eu, tudo é ele. Eu simplesmente me coloquei à disposição de servir a Deus. É isso que eu digo para os jovens: você não precisa ter, você precisa ser. Seja uma pessoa com o coração disposto, se coloca à disposição de Deus. Deus precisa usar pessoas. Deus precisa das pessoas aqui nesse mundo. Está faltando ceifeiros. Está faltando, sabe, essa entrega de... Porque as pessoas vêm para a igreja para procurar um ambiente agradável. Um ambiente agradável nós vamos achar no reino. Quando nós chegarmos lá na eternidade, vamos achar um ambiente agradável. Eu não vou mais porque eu não gostei. Eu estou indo lá na outra porque eu não sei o que. Irmãos... Isso é interessante, uma coisa que tu falou, né? Muitas dessas pessoas são pessoas que no mundo faziam diversos tipos de coisas. E hoje, quando vem, não tem a mesma intrepidez e coragem, né? De fazer para Deus. Muitas vezes nem mesmo a mesma alegria, né? Isso, a mesma alegria. Sabe? A gente falou, não, se eu era assim no mundo, eu vou ser para Deus. Eu tinha coragem de causar tristeza. Eu vou causar alegria para Deus, alegrar o coração de Deus. Hoje, vendo tu, né? Hoje tu cuida de um centro de recuperação, né? De 15 hectares, né? Que começou com 2 internos, né? A gente falou, tu começou pagando R$600, R$700, né? Pediu emprestado. Primeiro aluguel foi emprestado também, isso, né? E hoje Deus te deu um centro de recuperação, né? Deu um nome antes de tu formar o centro de recuperação, amém, né? Hoje tenho fome de aprender com 140 marmitas diárias. Humanamente falando, tu crê que tu teria condições de fazer tudo isso? Felipe, humanamente não teria nem condição nem de iniciar, né? Humanamente falando, né? Mas para honra e glória do Senhor, é incrível quando a gente vive o sobrenatural de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz que a minha graça te basta, né? Então, quando a gente entende a graça de Deus, aquela graça que nos salvou, que nos restaurou, a gente vai viver pela fé. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, né? O justo viverá pela sua fé. Então, cara, foi algo que Deus colocou muito no meu coração, foi a fé de que realmente entender o chamado, né? Nós precisamos entender o nosso chamado. Essa semana eu preguei algo sobre a palavra sobre a mulher samaritana, no encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana naquele poço. E ali eu entendo que o que Jesus quis revelar para aquela mulher foi que realmente ela era, né? Uma pecadora, né? Uma mulher talvez adúltera, e
É isso que nós precisamos entender e deixar Jesus nos revelar quem nós somos realmente. Nós não estamos capazes de nada, Felipe. Nós não temos, humanamente falando, capacidade nenhuma. Não são E só os recursos financeiros, né? São de modo geral. Senão todo mundo tem dinheiro e faria coisas boas, né? Então, Isso. entendeu, Felipe? Eu vejo pessoas ricas, né? Tentando suicídio, tirando a própria vida. Eu vejo lares de pessoas ricas não tendo paz. Então, não é a questão do dinheiro, sabe? Na verdade, acho que o que Deus está procurando hoje são pessoas dispostas, né? Coração disposto. Coração disposto, É Senhor. Eu não verdade. tenho É a condições, disposição. mas eu tenho disposição de viver o teu Amém. chamado. É o Sabe? é o Isso, ex-me aqui, o né? ex-me aqui. E eu acredito que até o que aconteceu contigo, tipo, hoje, como tu falou, hoje tu reparte, sabe? Hoje, além de, tu não sei, mas hoje tu consegue ajudar a Lodebar, ajudar ali o projeto da Patrícia, ajudar Amém. vários outros projetos, né? Mas tudo começou pedindo emprestado, né? Sim. Deus provando, tipo assim, tu quer mesmo? Através da disposição, Tu tá né? disposto Da entrega, mesmo? né? Ô Deus, eu tô disposto. Eu vou pedir emprestado R$700 para criar um CNPJ. Eu vou pedir emprestado o primeiro mês de aluguel. Deus vai vendo no nosso coração, né? Amém. E hoje tu não só ajuda as pessoas no Centro de Recuperação, como também distribui muitos alimentos, né? Hoje nós temos, agora dia 13 de março, um projeto chamado Time Fome de Aprender, né, que foi idealizado pelo Paulo César, pelo Tinga, e hoje eu sou o responsável. Quando ele idealizou esse projeto, ele me chamou, e havia uma preocupação muito grande naquela época, de 2 anos atrás, antes da pandemia. Todo mundo acha que o Fome de Aprender foi criado por causa da pandemia, não. Nós inauguramos no dia 13 de março, com 100 almoços ali na Esplanada Restinga, e no dia 16 de março a pandemia fechou tudo. Então nós não começamos por causa da pandemia, né? Até se ouvia falar, né, raramente sobre pandemia, que estava chegando algo, Estava mais para outro lado. para outros lados, né? Então nós reunimos ali, há 9 meses antes disso, começou o planejamento, onde ele comprou um ônibus, né? Ele me perguntou se seria possível. Eu falei, sim, tem condição. Um ônibus, o motorhome é feito de ônibus, né? Então, lá, em parceria com a Marco Polo, lá ele conseguiu montar uma cozinha, e o pessoal, ele comprou o ônibus, e o pessoal montou a cozinha e uma biblioteca. Por que time Fome de Aprender? Né? Nós conversávamos sobre a nossa infância na Restinga, e quando tu fala em ensinar alguém com fome, é algo que não... Eu lembro de algumas fases da minha infância, né, de dificuldade. O que mais nos interessava na escola era a merenda. Não era o conteúdo, sim a merenda. Né? Não sei se tu chegou a passar acho que os mais jovens ainda não passaram tanta necessidade assim, mas eu lembro que nós frequentávamos várias escolas ali do bairro, né? Eu estudava no Raupila, nós íamos no Pasqualini e no Meneghetti em horário diferente para pegar a merenda da escola, que era a melhor parte da escola para nós. Como você vai falar de dignidade com alguém com fome? Como que nós vamos cobrar de dignidade quando há fome? Então, em cima dessa necessidade, foi criado o projeto Time Fome de Aprender. Ali nós buscamos alguns parceiros, né, que nos ajudaram bastante. E ele tem parceiros, né? O Dunga, a Seleção do Bem, através da vida do Dunga, é uma parceria nossa. O próprio Tite, o técnico da Seleção Brasileira, foi um grande parceiro que ajudou muito, uma boa parte. A Gisele Bint tem uma fundação que nos ajudou durante 2 anos com um fundo da fundação da Gisele Bint. Então, hoje o time Fome de Aprender é conhecido internacionalmente. Recebeu uma homenagem lá em Nova York, entendeu? Então, ali onde nós começamos, foi projetado para 100 almoços. No ápice da pandemia do ano passado, nós chegamos a ser 300 quentinhas, marmitas. Porque o Time Fome de Aprender, ele não foi criado para doar marmitas, ele foi criado como um restaurante popular. Nós temos ali 10 mesas, com 4 lugares cada mesa, são 40 lugares que nós temos. Qual era a intenção do projeto? Botar a mesa, trazer os moradores de rua, sentar eles à mesa e servi-los. Que para nós, né, que graças a Deus, né, temos sido abençoados, falar em sentar numa mesa para comer é fácil. Mas agora fala para um morador sentar numa mesa, né? A intenção não é só dar alimento, é tratar ele como um ser humano. A questão não é só dar alimento, a questão é servir. Isso. Servir é diferente. Dar alimento muita gente dá, mas agora servir, nós que fazemos parte de um reino ao qual o nosso rei veio para servir. E uma pessoa, tipo, como um morador de rua, né? Quando ela é servida, ela se sente importante, né? Quando tu começa na dignidade dessas pessoas que vivem na rua, Felipe, ao sentar numa mesa. A mesa foi o primeiro móvel que Deus mandou construir. Se você for ler na Bíblia lá, o primeiro móvel, depois da arca que Deus mandou construir, foi a mesa.
É uma ordem de Interessante, Deus. Deus deu altura, deu medida à Interessante, né? mesa, né? Hoje, a arquitetura moderna tem tirado a mesa de dentro dos lares, né? Por que que as maiores decisões, as maiores reuniões são elaboradas numa mesa? Por que que a Santa Ceia foi celebrada na mesa, numa né? mesa? A mesa hoje ela é algo que nos coloca no mesmo nível, né? As famílias hoje, com essa modernidade, né? Aos jovens, cada um come num quarto com seu telefone, com a sua internet, com a sua televisão, e não se tem mais o padrão da mesa, né? É uma das coisas Muito que nós conversamos interessante isso, né? bastante sobre isso, então nós tínhamos essa importância da mesa, vamos comprar 10 mesas e 4 lugares de cada mesa. Vai sentar ali a pessoa que realmente tem necessidade, o morador de rua vai sentar à mesa e vai ser servido. Ele não vai receber o alimento, ele vai ser servido. Nós servimos, levamos o prato pronto. Eles querem pegar, às vezes, na janela, não, senta lá que nós vamos te servir. A questão não é dar o alimento, a questão é servir. Né? A gratidão ela é expressada nesse ato de servir. Né? Nós somos gratos a Jesus por quê? Porque ele veio nos servir. Ele ensinou, né? O Ele padrão, nos ensinou a servir, é o padrão. Né? Jesus veio, deu exemplo, né? Mesmo sendo, né? Ele não teve por intenção ser igual a Deus. Né? Se esvaziou de toda a sua glória, de tudo aquilo que tinha direito e para ser servo. Uma das coisas também que me chamou a atenção é que, tipo, como um usuário de drogas hoje, né? Vendo os projetos que tu participa, criou e participa, não envolve só drogado. Não envolve só drogado. Tem a escolinha de futebol, né? Para as crianças também, né? Ali, né? Tem como é que é o nome do... O Luiz. O Luiz tem também, Luiz né? Vargas, Luiz faz Vargas, parte. né? Tudo com vocês ali, o bom né? de bola, né? É tudo com vocês, né? Então, o intuito de vocês hoje não é só tirar as pessoas das drogas, mas também impedir que elas tenham esse contato, né? Hoje, né? O pastor Dani tem uma frase bem interessante que a melhor retaguarda de um país é a educação de uma criança, né? Entendeu? Então, a maior retaguarda de um país é a educação da criança. Porque a nossa bandeira ela carrega duas palavras, né, que dizem, né, ordem e progresso. Né? Não existe progresso sem ordem, né? Entendeu? Então, tem uma ordem e progresso. Então, o projeto, né, inclusive o Aspirante Cristo lá também tem um projeto de futebol no Morro Santana, né, onde mudou a situação de um bairro, né, que o pastor é um morador do Restinga, um homem também que foi um usuário de drogas e que hoje recebeu uma honra de cidadão emérito da cidade de Porto Alegre, sabe, que se tornou um pastor, onde Deus transformou a vida dele. Nós somos amigos desde a infância, vivemos momentos de droga junto e hoje estamos vivendo questão ministerial junto. Então, eu me espelhei também muito nisso, sabe, nessa questão de que é possível. É possível. Tudo é possível aquele que crê. Hoje o pastor Dan está lá no Morro Santana, onde é a sede da nossa igreja, né, com o projeto, né, Aspirante Cristo de Futebol, construindo uma escola cristã, onde vai abrigar uma escola cristã, vai abrigar ali mais de 100 crianças ali, em turno integral, né? Se perguntar a condição, ele também não tem condição, né? A condição não existe, nós não temos a condição. É literalmente vivendo não temos a condição, sabe? O improvável de Deus, né? São os improváveis que Deus tem levantado. São os improváveis, né? Então, é chegada uma geração de improváveis, né? Eu costumo dizer que é uma geração de pessoas que vão realmente, né? Literalmente uma caverna de adulão, né? Deus está transformando os endividados, os né, amargurados, tudo se juntando para para formar um grande exército, né? É verdade, é verdade. E o exército para lutar pelo reino, né? Pelo reino. E é interessante isso, sabe, Felipe? Porque as pessoas têm que ver Cristo em nós. Né? As pessoas têm que ver Cristo em nós. Não tem que ver Cristo somente na igreja. A igreja hoje somos nós. Né? Nós somos essa igreja, né? Instituída igreja. Né? É bom que congregarmos, temos que congregar, sim, temos que ter a nossa igreja, de onde vai ter a direção, onde vai ser a nossa base. Eu sempre digo isso. Tem se levantado algo aí de que não precisa ter igreja, isso é uma mentira. De que você não precisa congregar, isso é uma mentira. Nós precisamos sim congregar, precisamos ter uma comunhão, porque a palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos direciona para isso, né, como igreja. Mas nós também temos que manifestar a igreja nesse mundo, em mim, em cada jovem que tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, que tem o privilégio de nascer em lar cristão, porque o meu testemunho é bem impactante. Mas sabe, Felipe, que eu disse para um jovem que o maior testemunho que eu admiro, eu como ex-dependente químico, como ex-presidiário, a pessoa, ai, que testemunho forte. O meu testemunho não é forte. Para mim, o forte hoje é o testemunho da criança que nasceu no lar cristão e nunca se desviou. E nunca se desviou.
Esse, para mim, é o melhor testemunho que existe. Isso Sabe? é interessante falar, Sandro, porque muitos jovens, quando escutam um ex-drogado falando, um ex-isso falando, pensam, tipo, eu não tenho nada para contar. Uma vez eu vi um pastor falando assim, exatamente isso, ele disse, ó, o testemunho que eu conto hoje são testemunhos de obras mortas, sabe? O maior testemunho que tu pode contar é tu ter a oportunidade de ter experimentado droga e ter optado por Cristo. Ter a oportunidade de ter experimentado, dentro da tua geração, bebidas alcoólicas e tu ter optado por Cristo. Esse é o maior testemunho, né? E eu acho tremendo isso, porque a qualquer momento ele é oferecido tudo. Hoje, o jovem, ele, né, é uma denominação que as pessoas falam, ele é denominado careta se ele não entendeu, né? Sociedade entendeu? Mas isso é uma questão de aceitação, de padrão de aceitação. E os que conhecem a Cristo não tem que ver sobre esse padrão humano, né? Nosso padrão é o do reino, né? A molde é o padrão de reino, né? Então, eu admiro, sabe? E para mim, o maior testemunho é esse. Eu conheço o Robson lá da Restinga, né? Tu lembra o Robson que toca violão? Eu sempre esperei, cara, tem um testemunho para mim. O Robson nasceu no lar cristão. São poucos que eu conheço, sabe? Que nunca se desviaram, que nunca provaram desse mundo. Você não precisa provar do mundo para manifestar o reino de Deus. Eu creio que tu manifesta muito mais o reino de Deus permanecendo no reino de Deus, sabe? Então, esses enganos que tem gerado, sabe? Para mim, é bênção de Deus, sabe? A oportunidade, o privilégio que Deus me deu. Porque eu não merecia. Ninguém merecia. Até aprender por merecimento e por amor, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer esse amor, de me envolver com esse amor, sabe? De me comprometer com esse amor. E é isso que tem me mantido, sabe, Felipe? Tem me dado essa condição, porque eu não tenho condição. Como eu disse aqui, é tudo dele, por ele, para ele, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. E eu, Sandro, não sou ninguém sem Deus. Eu digo para os meninos da Caverna de Adulão, que a gente faz devocional lá todos os dias de manhã. Eu, sem Deus, amanhã sou mais independente químico na rua. Todo dia de manhã tem devocional lá? Todos os dias de manhã tem devocional, né? Temos os devocionais matinais e os devocionais noturnos. Glória a Deus. Então é de manhã e à noite. Todo dia, de manhã e de noite? Todos os dias. Porque eu trabalho na Caverna de Adulão, ele é totalmente espiritual. As pessoas me ligam, tem um tratamento. Eu falei, tratamento é médico. Nós não temos tratamento, nós temos um programa de recuperação. Um programa de recuperação. Mas como é que fez esse programa? É baseado na fé, entendeu? Porque, irmão, eu creio que o homem que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele não vai usar droga, ele não vai adulterar, ele não vai se prostituir, ele não vai roubar. O homem que tem verdadeiro encontro com Deus, porque a palavra de Deus conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que esse verdadeiro encontro, ele vai transformar, quem quer que seja. Ele vai mudar. Porque a Bíblia diz que, né, que para passar pela transformação, né, através da onde? Renovar o quê? Renovar a mente. Renovação da mente, né? Não vos conformeis com este século, né? Mas pela renovação da vossa mente, vai mudar o pensamento, vai mudar o coração. Esses tempos nós estamos num debate, num diálogo na igreja, de que a medicina diz que o usuário de crack não tem cura. A medicina comprovou isso, o usuário de crack não tem cura. Eu fui usuário de crack por quase 10 anos. Né? De 9 a 10 anos eu usei crack. Então, como é que é isso? Deus vai contra a medicina? Não, Deus não vai contradizer contra a criação dele. O Thiago teve aqui, né? E ele falou que ele usou crack, né? Sim. E ele disse que o médico falou para ele, olha, tu vai viver, tu sai de uma dependência química para uma dependência de remédio. Sim. Tu nunca vai conseguir viver a tua vida. E ele disse que quando ele teve um encontro com Cristo, o remédio nunca mais. Não, a medicina... Então, a gente falou, né? Quem tá... Então, aí nós conversando lá na igreja, eu chego, mas Deus vai contradizer a medicina? Não, Deus não vai contra a criação dele, né? A medicina foi permitida por Deus, criada por Deus. Todas as coisas são criadas por Deus. Aí nós chegamos à conclusão, então não dá, mas tem uma coisa que Deus cura. Pode não curar a dependência, mas Deus cura o coração do homem. E ao curar o coração, um coração curado, ele não vai buscar mais essas coisas, não vai necessitar mais disso. A nossa dependência hoje, ela vem do Senhor. Eu digo para os meninos que, talvez, na questão de frase, se eu tenho abstinência hoje, é a abstinência de Deus. Se eu não busco Deus um dia, já me dá uma abstinência. Se eu não vou no culto na semana, eu já tenho abstinência. Se eu não tenho aquela relação íntima com o Senhor, eu já tenho abstinência, sabe? Me falta algo, e isso é abstinência. Então, eu creio que Deus, ele curou meu coração. E curando o coração, cura o caráter, né? Cura, né, a alma, vai curando todas as coisas e a gente não precisa mais de droga.
para ter alegria, aquela falsa Aquela alegria, falsa né? alegria. Para ter o falso prazer, né? Então eu creio que o mistério do sobrenatural de Deus é esse, é curar o coração. A palavra de Deus é que Deus ele não pede nada. O que Deus pede? Filho meu, dai-me o Dá-me quê? teu coração. Dá-me o teu coração, porque é daqui que saem os desígnios da vida. É do coração que saem os desígnios da vida. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. E tem mais, é perversamente corrupto, né? Isso, perversamente corrupto. Então, esse é o coração do homem, mas o coração do homem na mão de Deus, ele se torna, sabe? E aí eu vou lá para Davi, né? Por que a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E foi Davi que se refugiou na caverna de Adulão. Então eu tenho pedido para Deus, Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. É muita petulância para me pedir ser comparado a Davi, mas se aprover o Senhor me dá essa condição, que eu seja comparado a Davi, entendeu? Um homem que é uma referência bíblica para mim, né? Onde eu aprendo muito com a história de Davi, né? E o homem que venceu o gigante, o homem que venceu batalhas e que também pecou, que também errou, mas que sempre se arrependeu, sempre se humilhou, né? Então, que colocava a presença de Deus como de principal Deus, da sua vida, né? Sempre buscou a Deus, né? As suas conquistas sempre foram por Deus, né? Sempre foram conquistadas por Deus e não por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, é isso, tudo que é feito hoje não é por nós, Felipe, não é pela nossa condição, não é pelas circunstâncias, que se fosse pelas circunstâncias, Felipe, não faríamos nada. Eu estaria hoje trabalhando, vou sustentar minha casa, e hoje, Felipe, se eu for falar algo assim que possa inspirar, né, porque hoje está em alta motivacional, né, motivação, né, hoje tem cursos motivacionais, palestras motivacionais, né, e eu não gosto muito da palavra motivacional, Felipe, eu gosto da palavra inspiração. A motivação, ela começa e termina. Eu posso te motivar que vamos lá, gente, vamos lá. E amanhã nós estamos cansados e terminou a nossa motivação. Agora a inspiração, ela vem de Deus. Uma pessoa que é inspirada por Deus, ela não vai cansar. A pessoa que é inspirada por Deus, ela não vai esperar ter condição. Ela vai se inspirar em Deus e vai fazer a coisa acontecer pela fé. Isso é inspiração, isso é ser inspirado por Deus, sabe? E eu quero, diante dessa inspiração, inspirar esses jovens. Sabe, que eu possa, né, ser uma ferramenta de inspiração para esses jovens de que é possível. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Não limite, não crie limitações, não crie, sabe, circunstâncias. Ah, mas será que eu? Não, é você. É o jovem. Hein? A Bíblia diz que os jovens eles têm força, né? Tem a força. E que é na mocidade que deve se lembrar. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E é nessa mocidade, é nessa força que o reino de Deus precisa ser baseado, sabe, Felipe? Então, que os jovens que vão nos ouvir, que vão nos assistir, que eles saibam que há um Deus que cuida, que há um Deus que sustenta, que há um Deus que envia. Mas o mesmo Deus que envia é o Deus que sustenta. O mesmo Deus que diz, vai, eu sou contigo. Vai porque eu sou contigo. É o mesmo Deus que diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão se tornou quem se tornou, né? Hoje é o nosso pai da fé, né? Então, que cada jovem que vai ouvir né? Que vai ouvir esse áudio, que vai ver esse vídeo, que possa ser tocado e inspirado por Deus e dizer, eu vou fazer algo para Deus. Como gratidão. Não só ficar nesse sentimento, eu sou grato, mas expressar em atitude gratidão. Sandro, dentro desses anos todos, trabalhando com dependentes químicos, na verdade, né, com moradores de ruas, teve alguma, óbvio que teve, né, mas uma experiência que te marcou, assim? Experiência, né, Felipe, são várias experiências, né, porque não tem experiência maior na vida de um homem do que tu olhar para uma pessoa que chega, né, diante do teu portão, mal cheirosa, né, uma pessoa com aparência, né, de mendigo, de morador de rua, né. Por isso que eu digo que essas experiências, elas trazem, elas nos enriquecem, porque hoje quando eu olho para um mendigo, eu não vejo mais um mendigo, eu vejo ali um pai de família, né. Quando eu olho para um drogado na rua, eu não vejo mais um drogado, eu vejo um filho, eu vejo um irmão, vejo um marido, vejo um pai, porque as experiências que eu vivo lá hoje, há 10 anos, são experiências tremendas que, como eu já vi, né, tem um menino que chegou lá sozinho, que não queria contar mais com a família, já não aguentava mais, que várias vezes tinha desapontado a família. E eu lembro que alguns meses depois, em recuperação, eu entrei em contato com a esposa dele sem ele saber,
E ele não queria que eu entrasse em contato. E uma das coisas que a gente faz é a ressocialização familiar, né? Primeiro a ressocialização inserir no âmbito familiar, porque eu creio que a família é a base, né? Das coisas, né? Então, e ao chegar lá, esse menino, a mulher levou seus 2 filhos, a menina e o menino, que eram filhos dele. E foi uma experiência bem impactante para mim, assim, quando eu vi o menino correndo e abraçando o pai, sabe? Fazia 2 anos que o menino de 6 anos não viu o pai. E aí eu vi aquela mulher de longe chorando, dizendo, ele sempre falou em ti. Entendeu? Então, essa experiência, ela é bem impactante, assim, entendeu, Felipe? Quando tu diz que... Porque hoje a sociedade trata o drogado Marginal, né? como um A marginal, margem da né? sociedade, na verdade, dizer. Sabe, Felipe, ninguém vicia porque quer. A gente toma a decisão de escolher, de experimentar, né? De se Se o envolver, ser humano soubesse entendeu? que chegaria, tivesse ciência, chegaria ao ponto que chega um drogado, não entraria, né? Amém. É De espontânea verdade, vontade, né? entendeu? Porque a nossa vida, né, Felipe, ela é regida por escolhas, né? Por decisões, né? Eu aprendo em algum livro que eu li esses tempos que o ser humano hoje, em 24 horas, ele toma de 3 a 5 mil decisões diárias. A pessoa que toma 3 mil decisões num dia. Mas como assim, irmão Sandro? Sim, você decide sair da cama ou não, você decide fazer higiene ou não, você decide que roupa vai usar, você decide pegar o ônibus ou não, você decide... Tudo isso são decisões. Então, toda decisão, ela vai causar, né? Toda decisão vai ter uma... E essas escolhas, elas precisam ser direcionadas, né? Por que eu quero viver hoje? Né? Diante dessa experiência, sabe, irmão, essa experiência ela me serve como combustível, sabe, para mim adiante. Eu já tive experiências traumáticas, assim, de chegar a fazer velório, que eu fiz tantos velórios já nesses 10 anos, sabe, Felipe, como pastor. Há 7 anos, há 6 anos que eu fui ungido pastor, eu tenho... a pior experiência para mim é chegar no cemitério, como eu cheguei aqui no Vila Nova com a mãe do Josi, o menino esteve comigo 2 vezes lá, e a mãe dele me abraçar e dizer, nós não conseguimos, pastor. Sabe, aquilo foi uma experiência que eu nem gosto muito de falar até hoje, porque eu via a sensação de derrota daquela mãe, né? Então, mas eu, ao mesmo tempo que eu tive essa experiência, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe a questão de que foi plantada a semente. Salvação é uma incógnita para nós. É uma incógnita, né? Então, eu creio que aquele menino ouviu a palavra de Deus, ele aceitou Jesus lá na caverna, ele se desviou por um motivo, não me interessa, mas aquela experiência traumática, ele também gerou algo em mim. E quando a batalha espiritual ela tenta nos parar, né, o inimigo ele vai perdendo porque a experiência traumática ela me gerou mais força. Agora eu vou fazer mais. Agora eu vou. Sabe? E a intenção era realmente quando o primeiro dardo que vem no coração de uma pessoa como eu faço trabalho é de que não está dando certo. E eu mesmo repreendi e falei agora se ralou, porque eu vou fazer mais. Agora eu vou ter mais força e vou aumentar a minha... Sabe, vou buscar em Deus mais força para fazer mais ainda, entendeu? Que nós perdemos uma batalha, mas não a guerra. Não a guerra, né? Nós podemos, né? Não deu, exemplo, humanamente falando, né? Mas é verdade. quantos deram certo? E quem sabe que não deu, exatamente. Felipe? Daqui a pouco eu chego lá na glória e dou de cara com o menino lá, entendeu? É verdade, né? A salvação na a eternidade vai revelar, né? Né? Então, é isso, cara. Essas experiências e toda a experiência, ela tem que ter, né, ela tem que ter uma utilidade para nossa vida, né? Seriam muitas experiências durante 10 anos de trabalho, né? E Sandro, qual conselho tu daria para nós finalizar agora aqui, né? Estamos chegando ao final de uma edificante entrevista. Como eu já falei, né, o conselho da inspiração, eu também gostaria de falar do conselho das escolhas, cara. Os jovens, quando tiver que tomar as maiores decisões de suas vidas, as decisões mais importantes, eu também deixo para os pais esse conselho, que nós pais devemos instruir nossos filhos, não só para a questão, a Bíblia que a gente deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar, mas também sobre as decisões, sobre as escolhas. Porque quando eles tiverem que tomar as maiores decisões de suas vidas, eles vão estar sozinhos. Ninguém oferece droga para um filho na frente de um pai. Ninguém oferece sexo para uma menina na frente dos pais. Isso vai estar uma decisão que tem que estar já no coração do jovem. A Bíblia diz que Daniel tomou uma decisão firmemente. E quando foram oferecido iguarias de um rei, foi oferecido toda aquela questão, Daniel, ele sabia tomar uma decisão firmemente atrás.
em servir a Deus, e somente ao Senhor teu Deus se adorará, nessa somente se prostrar diante de Deus, que não se prostraria diante de outros deuses, que não se valeria das iguarias de um reino onde não pertencia a ele. Então, o jovem hoje, principalmente o jovem que já está, né, no reino, o jovem que já está em Cristo, o jovem que já está na igreja, sabe que as suas decisões elas são importantes, não somente para a sua vida. Porque eu aprendo que a bênção de Deus, Felipe, ela nunca vem na questão individual. Nunca foi para me abençoar que Deus usou a minha vida. Eu não merecia viver o que eu tenho vivido. Foi porque Deus sabia o quanto nós poderíamos alcançar no coletivo. Porque a bênção, ser tu uma bênção, como assim ser tu uma bênção? O que é ser tu uma bênção? É poder servir, é poder multiplicar, é poder, né, evangelizar e pregar e levar esse amor de Cristo. Reter para mim isso não vai gerar nada, né? A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então, se a minha árvore quer ser conhecida, precisa ser conhecida, vai ser pelos frutos. E quais são os frutos que as minhas decisões, as minhas escolhas têm gerado, né? A decisão ela é muito importante na vida do jovem, porque ele vai tomar decisões importantes, né? Então, o meu conselho é esse, sabe? Busque orientação na palavra de Deus, sabe? Busque conhecer a palavra de Deus, porque ela vai direcionar a tua vida. Ela vai te dar o norte para todas as decisões, sabe? Esteja baseado na palavra de Deus. Não haja se não for fora da palavra de Deus. Não dê conselho aos seus amigos se não for na palavra de Deus. Porque eu tenho visto hoje, Felipe, é criado um ambiente gospel aí, né? De música gospel, de ambiente gospel, de lugar gospel, que tá tão legal. E é bom isso, Felipe. Eu não tenho nada contra isso, sabe, cara? Mas se não tiver base, isso vai ser só mais um momento de emoção. A gente não pode se firmar no entretenimento. Não é no entretenimento, sabe? É o que a gente falou, né? Tipo, a gente tá muito nesse mundo gospel, né? E aí depois tu vê uma mãe falando, né? Tipo, olha a batalha que foi pra ti, né? Batalha que foi. Dentro do cemitério, né? O dado pro inimigo. Então o inimigo não tá brincando. Não. Há uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual. A Bíblia diz que, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas sim contra principados e potestades em regiões celestiais, né? Então, que nós sabemos a seriedade disso. Que o jovem possa saber a seriedade de que também ele está vivendo. Porque é legal falar, né? E o meu maior conselho mesmo, Felipe, é ao jovem que tiver a oportunidade, como o irmão falou aqui, né? Que tantos jovens que, para fugir da questão de ser aceito ou não, né? De depressão, de não ficar sozinho, né? É saber que João 3,16, né? Tem um versículo que rege a Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Né? Então, com Deus nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Há uma frase que diz, né? Curta a vida, porque a vida é curta. Porque a vida é curta também. Na verdade, a vida não é curta, né? Ela é eterna. Ela é eterna, né? Ela é eterna. Tem pessoas que usam drogas. Eu vou aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Não, na verdade, a vida ela é eterna. Né? Amém. Então, a gente está encerrando. E essa decisão, Felipe, da eternidade é uma escolha. E ela tem que ser feita em vida, não na morte. Verdade. Tem que ser feita em vida. Então, pessoal, né, estamos encerrando aqui mais um episódio do Dividindo para Somar, o 11º. E hoje nós tivemos o prazer de ter conosco o pastor Sandro Leotti, né? Vai falar um pouco dos... Já falou, na verdade, né? Ele vai deixar ali os projetos que ele faz parte, que ele integra ali, na verdade, que ele é o responsável, né? Caverna de Adulão, deixar que ele fale um pouco, mas antes queria fazer o meu agradecimento, Sandro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por dividir as tuas experiências conosco. Eu tenho certeza que vai somar para jovens, para pais, para todos os públicos, porque foi muito edificante para nós te ouvir, né? Te conhecia, mas não sabia a fundo de coisas que tu contou aqui. Para mim foi muito edificante, uma entrevista muito edificante, né? Te agradeço por participar conosco e que tenha liberdade agora de deixar o teu recado, falar do trabalho que vocês fazem ali, que é lindo de ver. Bom, Felipe, agradecer, que se alguém tem que agradecer, que esse alguém sou eu, né? Pela oportunidade que me é dada de dividir a minha experiência para somar com a juventude, né? Para mim sempre é uma honra poder... É uma área que eu também, sabe, eu gosto muito que é os jovens, entendeu? Eu tenho uma filha de 15 anos, tenho uma filha de 22 anos e tenho uma de 15 anos que ainda mora comigo. Então, eu tenho essa alegria de poder dividir essa minha experiência
para que jovens não precisem passar pelo que eu passei. Você não precisa usar droga para ter testemunho, você não precisa se prostituir para ter testemunho. Você precisa, sim, conhecer a verdade, né, e ser liberto desse mundo maligno, né, e viver essa vida que Cristo tem a oferecer, né, que é uma vida eterna, uma vida com abundância nesse mundo, né. Então, que os jovens eles possam, sim, saber o quão bom e agradável é, né, estar na presença do Senhor, né, porque nunca se esqueça que a vontade de Deus ele é boa, perfeita e agradável, né. E também eu quero deixar um recado aqui a todos os jovens que estão nos assistindo, Felipe. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Amém. Você é amado. Nunca se esqueça dessa essência de que foi tudo por amor. Alguém morreu por amor a você. Amém. Sabe, hoje os jovens buscam, né, relacionamentos, é uma fase do ser humano, mas não se esqueça que o maior amor é o de Cristo. Amém. Né? E o nosso trabalho é a Caverna de Adulão, né, Felipe, lá na Restinga, na rua Beco de Sargento, né, onde hoje nós temos 19 internos lá, buscando recuperação da dependência química, nós temos 22 vagas. Você pode acessar o Facebook da Caverna de Adulão, né, e também nós temos o trabalho do time Fome de Aprender, que é o ônibus lá que a gente fornece almoço aos moradores de rua, né, dentro da quadra do Estado Maior da Restinga. É uma coisa louca, Deus levou para dentro da quadra. Hoje estamos dentro de uma escola de samba, e uma vez uma falou, dentro da escola de samba, pastor? Eu falei assim, para Deus não é impossível. Eu creio que Deus tem grandes coisas para aquele espaço, que hoje está lá obsoleto. Hoje é uma escola de samba. Espaço obsoleto, parado, em que o carnaval não está acontecendo, né? Não tenho nada contra isso, não curto, mas não tenho nada contra, porque eu entendo os propósitos de todos, né? Então, ali é um espaço onde a gente serve o almoço, né? A gente trabalha com voluntariado, sinta-se à vontade, a juventude da igreja. Pastor, nós queremos um dia lá. A Caverna de Adulão também tem um espaço, tem um campo de futebol, tem uma trilha que a gente sobe o monte lá, um dos montes mais altos de Porto Alegre. Também está aberto, lá você não vai ver placa de igreja. Nós colocamos placa de igreja lá. A placa que eu vou colocar lá é placa de Reino de Deus. Glória a Deus. Eu preciso botar uma placa lá, Reino de Deus, entendeu? Glória a Deus. Porque todas as igrejas, né, que pertencem ao reino têm acesso. Então eu deixo lá aberto esse convite a jovens. Eu tenho buscado uma estratégia para fazer algo para jovens. Eu tenho visto jovens fazer retiros em tão longe, né? Hoje a minha própria filha foi no retiro com a igreja quadrangular, lá em Viamão. E Deus tem falado comigo que nós temos todos esses recursos em mão. Basta nós elaborarmos e para Deus levantar pessoas que queiram realizar. O espaço a gente tem, entendeu? Então, fiquem à vontade, jovem. E seria interessante, né, os jovens também terem a experiência com aqueles meninos que lá estão. Meninos que eu falo, me chamo de meninos, mas tem homem lá com mais idade que eu. Com mais de 50 anos, e eu tenho carinho de chamar de meninos. Porque lá existem pais de famílias, existem filhos de mães, existem irmãos, existem maridos lá, que estão buscando essa recuperação. E somente em Cristo há essa recuperação. Somente em Deus. Só Deus pode curar o coração de um homem que viveu essa questão da droga. E eu digo para os jovens, não se envolvam, não experimente. Não se relacionem com a droga, se relacionem com Deus. Glória a Deus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada jovem que está nos ouvindo. Que Deus possa tocar no coração de cada jovem. E que cada jovem se coloque como instrumento na mão de Deus. Amém. Amém? É isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim do 11º episódio do Dividindo para Somar. E te aguardamos até o próximo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A Almad Paipanema tem muitos projetos como o Profissionalizando, o Dividindo para Somar, a nossa loja. Já conhece a Almad Paipanema Loja? Todo lucro é usado para melhorias em nossos projetos. Seja um colaborador desta obra, não deixe de conferir. E se você gostou deste vídeo, já fica aí o link com a playlist com todos os vídeos deste projeto, que com certeza irão edificar muito a sua vida.